É sabido por todos que desde 2016 o povo moçambicano tem passado por várias crises ocasionadas pelas dívidas ocultas. Que esse tal valor, em vez de beneficiar o povo, beneficiou apenas um grupo dos membros do governo. Você sabia que o presidente Nyusi também está envolvido nesse escândalo? Que apesar de que na época não era presidente, você sabia que ele se considera inocente disso tudo? É isso mesmo. Por isso que diante da notificação do Tribunal de Londres, Nyusi pediu imunidade por ser o atual presidente de Moçambique. Ou melhor, Nyusi diz que não pode ser julgado porque agora está no seu mandato de governação. E não será por isso que ele ganhou a 100% nas eleições do seu partido para o próximo mandato? Então vem comigo que eu vou te contar como é que tudo começou e por que Nyusi está com medo de ir ao Tribunal de Londres mesmo se considerando inocente. Mas antes subscreva no canal e fica a par de todas as novidades e curiosidades que abalam a mídia nacional e internacional. Tudo começou quando o governo moçambicano emprestou mais de 2 mil milhões de dólares de bancos e credores internacionais para financiar empresas públicas em nome da Proíndicos, Ematum e Mama. O financiamento destinava-se à aquisição de barcos de pesca de atum, equipamento e serviços de segurança marítima. E o ministro das Finanças daquela época, Manuel Chang, assinou as garantias de empréstimo mesmo sabendo que elas violavam a lei do orçamento daquela época. Ou melhor, as dívidas foram contraídas sem o consentimento nem a aprovação do parlamento. E esses empréstimos só foram possíveis porque o ex-presidente Armando Emílio Guebuza emitiu garantias na totalidade de 100% dos empréstimos. Foi então que as 3 empresas envolvidas no empréstimo não conseguiram pagar a dívida, pois haviam falido. E foi nesse contexto que os empréstimos feitos sem a aprovação do parlamento foram descobertos em 2016. Por causa da exigência dos credores internacionais, se transformou em dívidas ocultas. E o governo moçambicano, sentindo-se sufocado, levou o caso aos tribunais de Londres na tentativa de que as garantias assinadas por Manuel Chang fossem declaradas nulas e sem efeito, a fim de garantir uma indemnização do Credit Suisse Invest e alguns funcionários corruptos. Mas o pedido foi recusado, pois de acordo com o relatório divulgado pelo CIP, a dívida secreta empurrou mais de 2 milhões de moçambicanos à pobreza. E essa dívida levou os moçambicanos a viver uma situação de pobreza. E ainda os moçambicanos foram condicionados a pagar uma dívida sem saber de onde é que veio e quem usou o dinheiro. E com o caso se agravando, alguns admitiram que foram subornados pela Priminvest. E no tribunal, o Credit Suisse e a Priminvest não quiseram revelar os seus crimes, mas pediram ao juiz que o caso fosse arquivado por falta de divulgação de mais dados pelas autoridades moçambicanas. Mas o juiz Knowles negou, por isso marcou o julgamento para 2 de outubro e acrescentou dizendo que tudo será desvendado, até o que está arquivado, pois ele deseja que haja transparência e vigilância contra a injustiça no julgamento. Mas como todos nós sabemos, Chang ainda continua preso. Depois da África do Sul, Chang está preso nos Estados Unidos. Apesar do governo moçambicano ter tentado várias vezes a sua extradição para Moçambique, mas isso foi negado porque Chang é acusado de ser um dos principais protagonistas nos escândalos das dívidas ocultas, pois Chang foi preso e acusado de praticar crimes de validação de legalidade orçamental, corrupção passiva e abuso de cargo. Segundo o noticiário da fonte judicial, o juiz americano ainda não se familiarizou do assunto, mas o julgamento de Chang está marcado para janeiro. Mas assim que Chang se apresentou ao tribunal pela primeira vez, pediu liberdade provisória sob caução de $1 milhão. Mas o juiz americano negou, afirmando haver risco de fuga por parte de Manuel Chang. E apesar de Manuel Chang declarar-se inocente das acusações que pesam sobre si, ele pode ser condenado a até 55 anos de prisão. E apesar das tentativas feitas pelo seu advogado, o juiz americano ainda considera o caso de Manuel Chang não julgado. E todos nós sabemos que recentemente o atual presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, foi notificado para comparecer em outubro no Tribunal de Londres, pois há bom tempo que o juiz britânico ordenou que Moçambique entregasse os documentos solicitados pelo tribunal, pois Nyusi tem dias contados para apresentar a sua defesa contra a Priminvest, pois parece que a Priminvest tem declarações que estão focadas em levar Nyusi ao julgamento. Mas afinal de contas, o que compromete Nyusi se na época ele não era presidente do Estado? Na época, Nyusi não era chefe do Estado, mas era ministro da Defesa, pois ele está sendo acusado de ter recebido $1 milhão da Priminvest. Por isso que o juiz solicita os documentos que estão sendo ocultados pelo CIS. E agora os moçambicanos estão preocupados e indignados com Nyusi, pois querem saber o que realmente está a acontecer. Pois todos nós sabemos que Nyusi poderá prestar declarações para provar que não recebeu nenhum valor da
da Primvest. Pois há declarações que uma parte do valor foi usada em 2014 para a campanha das suas eleições presidenciais. E nesse contexto parece que a Primvest tem declarações fortes e concretas contra a Nussi. Pois a pergunta que acredito que lhe fariam é: onde é que encontraste o valor para a campanha? Realçar que no processo de Londres não é só Nussi, existem alguns outros funcionários públicos inclusos. E recentemente o presidente Nussi pediu ao Tribunal de Londres que bloqueasse as alegações de que ele recebeu 2 milhões de dólares. Pois Nussi quer cancelar a garantia dos empréstimos das dívidas ocultas, pois ele se considera inocente. Mas a Primvest e Safa dizem que se não haver uma justificação clara por parte de Nussi, ele deve ser responsabilizado. E para além disso, Nussi diz ter imunidade, pois ele ainda está no exercício das suas funções. Ou melhor, em outras palavras, Nussi diz que não pode ser julgado, pois ainda está no exercício das suas funções. E você que está vendo esse vídeo aí, o que achas dessa atitude de Nussi? O que achas disso tudo, desse assunto, desse barulho todo das dívidas ocultas? Deixa a tua opinião nos comentários e vamos interagir. Até o próximo vídeo, porque eu fico por aqui. Valeu!